Bom dia, meus irmãos. Escutam bem aí? O som está chegando bem? Bom, primeiramente quero dizer que... Obrigado, meu irmão. Tá ótimo, obrigado. Primeiro quero dizer que também estou muito feliz de estar de volta, né, com a igreja, entre os meus irmãos. Estive fora também por um período de algumas semanas, viajando a trabalho, e a gente sempre fica, né, com o coração cheio de alegria quando a gente retorna para um lugar com pessoas que a gente ama, né, que a gente convive, que a gente caminha junto no Evangelho. Já fiquei muito feliz de cumprimentar alguns dos meus irmãos, faltam alguns ainda a cumprimentar, e deixar expressa a minha gratidão de estar de volta entre os irmãos. Eu passei a admirar ainda mais o pessoal que trabalha embarcado, né? Essa vida aí de ficar algumas semanas fora de casa não é muito fácil, não. Mas graças a Deus que o Senhor tem nos abençoado e nos sustentado. A gente vai entrar hoje no último sermão, pelo menos dessa etapa da série de Romanos. A ideia é que a gente ainda retome a carta de Romanos em algum momento no futuro, mas para essa etapa, para essa parte, a gente vai estar finalizando hoje. E o que a gente tem percebido é que a carta de Romanos é, de fato, uma carta muito profunda. É um texto que desafia muito a gente, porque ele está sempre mostrando para a gente a grandeza daquilo que Deus fez por nós. E isso leva a gente a se colocar numa posição de humildade perante Deus, de entender quão grande Ele é e quão limitados nós somos. E tendo dito isso, o texto de hoje não vai ser diferente. Paulo, no texto que a gente vai ler, ele vai descrever o que é a luta diária, o conflito diário que um cristão ele enfrenta na sua vida, que é uma luta diária contra o pecado. Que nós, apesar de já não sermos escravos do pecado, como foi trazido no último sermão, a corrupção do pecado ela ainda se faz presente em nossa carne, em nosso coração. Portanto, é necessário, é resultado disso, que a gente vai viver uma vida de conflito. E um conflito que é um conflito difícil, porque é um conflito com nós mesmos. O que Jesus ensinou foi: quem quiser seguir a mim, abandone, deixe a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E o Evangelho moderno, a gente percebe que muitas vezes esse aspecto do Evangelho é até um pouco deixado de lado. Às vezes eu acredito que as pessoas, até no sentido de querer evangelizar, querem vender o Evangelho e fazem como se fosse uma venda mesmo, né? Uma apresentação de venda. Vou mostrar os pontos bons do Evangelho. Jesus vai cuidar de você, você não vai ter mais preocupação, não vai acontecer nada de ruim contigo, você nunca mais vai ter tristeza. E aí, às vezes, a gente acaba que a gente não está mostrando o que é a verdade do Evangelho, porque o Evangelho ele traz consigo também um conflito. Mas é uma luta, é uma batalha que vale a pena ser lutada. E é isso que a gente vai ver hoje. Quando a gente pensa em pessoas que enfrentam situações de dificuldade e até dificuldade prolongada, é bem estabelecido que o que dá mais força para as pessoas superarem essas situações, para as pessoas terem perseverança, continuarem lutando, são a esperança, primeiro de tudo, e o propósito. Quando a gente fala de esperança, eu não sei se vocês gostam de assistir histórias de sobrevivência, eu gosto bastante. Antigamente tinha programas na televisão assim que recontavam pessoas que viveram situações de quase morte ali, mas que persistiram até o momento de um resgate, ou até o momento de conseguir sair daquela situação. E um fator que é crucial na sobrevivência das pessoas, a gente percebe que é ter esperança. Acreditar que aquilo ali não é o fim, que ela ainda pode ser resgatada. Eu me lembro de um filme que foi muito famoso alguns anos atrás, talvez alguns aqui também tenham assistido, 127 Horas, que fala a história de um homem que fica ali preso com o braço em uma pedra, e ele fica ali 127 horas. E o que segura ele, o que mantém ele, no final, ele, quando ele está quase desistindo, ele vai ter um sonho ou uma alucinação, até porque ele já estava deprivado de água, de sono, dos sentidos, já não conseguia diferenciar a realidade do que era na cabeça dele, mas ele vai ter um vislumbre ali de uma vida futura, onde ele vê a esposa dele, o filho, e aquilo leva a tocar ele, pensar que há um futuro para ele, aquilo dá força a ele para superar aquela situação. Nos anos 50 também, alguns cientistas eles estavam fazendo experimentos para entender como é que funciona a esperança.
E aí eles fizeram um experimento que é até um pouco cruel, olhando pelos dias de hoje, provavelmente não seria autorizado ser feito, mas eles pegavam alguns ratos de laboratório e colocavam dentro de uma vasilha de água, onde eles não tinham como sair. E a intenção deles era analisar quanto tempo aqueles ratos iam nadar para tentar sobreviver. E eles perceberam o seguinte: quando eles só colocavam um ratinho lá e abandonavam ele ia nadar ali por 15 a 20 minutos até desistir e se afogar. Agora acontecia uma coisa interessante: se eles colocassem um ratinho ali naquela vasilha d'água, e quando ele estava perto ali de se afogar, tirassem ele, esperassem um pouquinho e colocassem de novo, aquele rato chegava a nadar até 18 horas, porque se criava a esperança de que em algum momento ele poderia ser resgatado. E é claro que isso é trazido à psicologia, trazido ao ser humano. Quando o ser humano tem esperança, ele persevera. Mas uma coisa que é muito bem documentada também, além da esperança, é o propósito. E aí, claro que o maior pensador que veio trazer essa questão do propósito foi Viktor Frankl, um homem que enfrentou ali o regime do nazismo, que foi isolado ali em campos de concentração, e nos seus livros ele vai contar como ter um propósito manteve tanto ele quanto outros prisioneiros perseverando no dia a dia. Eles não desistiram da vida, porque eles tinham esperança, sim, também, e tinham um propósito, inclusive, focado em Deus, voltado para Deus. E por que eu falo tudo isso sobre esperança, sobre propósito? Porque o texto que a gente vai ler hoje vai falar sobre uma luta diária. E uma luta que a gente vai precisar enfrentar, sim, enquanto cristãos. Mas se tem algo que Deus não deixa faltar na nossa vida, é a esperança e o propósito. E a gente vai ver isso no decorrer do texto também. Tendo dito isso, a gente vai ler, no primeiro trecho, Paulo está um pouco se justificando até para os judeus que estavam ali de Roma, porque até então ele vinha dizendo que a gente não seria salvo pela lei. Então alguém poderia até perguntar, mas então para que serve a lei? Será que a lei é pecado? É pecado cumprir a lei? Então a gente vai perceber que Paulo ele já vai responder essas perguntas antes que elas sejam feitas, ele vai se antecipar. Eu quero convidá-los a ler o texto junto comigo, e a gente vai abrir em Romanos 7, de 7 a 25. E aí eu vou te pedir, como de costume, que mantenha a sua Bíblia ou o seu aplicativo aberto para a gente seguir consultando o texto conforme nós o expomos. A partir do versículo 7. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Pois sem a lei, o pecado está morto. Antes, eu vivia sem a lei. Mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu, e eu morri. Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade produziu morte, pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me, e por meio do mandamento me matou. De fato, a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. Então, o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma, mas, para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim, por meio do que era bom. De modo que, por meio do mandamento, ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim.
Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro essa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra exposta, Pai, lida. Pedimos que o Senhor nos dê entendimento, Pai, e aplicação do texto, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, eu comentei já que ele vai começar já fazendo uma defesa antes que haja acusação. Ele veio falando nos capítulos anteriores como que nós fomos libertos da lei, já não vivemos mais sob o jugo da lei. Mas Paulo sabia que havia muitos judeus cristãos que viviam ali em Roma, e com certeza esses judeus iriam questioná-lo. Ué, o que você está dizendo da lei então? Será que a lei é pecado? Será que ela não tem serventia? O que é a lei? E aí Paulo, ele vai seguir fazendo uma relação, uma interligação entre a lei e o pecado. E ele vai usar esse argumento, onde ele vai falar, ele vai discorrer sobre como cada um afeta o outro. E é interessante a gente pensar que tem uma coisa que Paulo quer deixar muito claro aí. A lei, ela não é pecado, a lei não é errada. A lei, ela foi dada por Deus. Ele mesmo disse, a lei e o mandamento é santa, justa, é bom. E ele vai dar sequência ao raciocínio dele dizendo, eu não saberia o que é pecado se não fosse por meio da lei. E a gente vai perceber que durante todo esse texto que nós lemos, Paulo vai falar de um eu. Quem seria esse eu? A gente percebe que nessa primeira parte, que vai até o versículo 13, ele vai falar de algo que ocorre no passado. E a maioria dos comentaristas, eles vão ter o consenso de que Paulo não está falando necessariamente sobre uma experiência da vida dele, até porque ele vai falar de um momento em que vivia sem a lei. E a gente conhece a história de Paulo, nós sabemos que ele era um fariseu, que ele foi criado aos pés da lei, porque os fariseus eram extremamente rigorosos em relação ao cumprimento da lei. Então, desde criança, desde a sua mais tenra idade, com certeza, Paulo foi apresentado à lei, foi ensinado na lei, e isso gera essa dúvida, gera essa questão. Como é que Paulo pode falar de um momento da vida dele em que ele não conhecia a lei? O que a maioria dos comentaristas concorda é que Paulo está usando um eu como um eu retórico, como um eu que poderia se aplicar a qualquer um de nós. Que a pessoa, antes de conhecer a lei, não conheceria pecado. Significa que a pessoa não tem pecado? De forma alguma. A gente já leu no início da carta de Romanos que toda a humanidade é indesculpável perante Deus. Por quê? Porque nós temos a revelação geral de Deus. O ser humano, no seu íntimo, ele sabe que existe um Deus, ele sabe que esse Deus, e que ele sabe que ele está em dívida com esse Deus. Então, toda a humanidade é indesculpável perante Deus. Mas quão mais indesculpável seria aquele que tem acesso à lei escrita, que tem acesso à revelação especial. E é esse o argumento que Paulo está trazendo aos judeus, porque os judeus, durante muito tempo, eles acreditavam que através da lei eles alcançariam a vida. Mas a verdade é que a lei não trouxe vida, não trouxe salvação aos judeus. Pelo contrário, ela trouxe morte. E a gente consegue ver isso refletido na história do povo de Israel. Quando Deus chama a descendência de Abraão, é fato que ele só vai revelar a lei ali depois que eles vão sair do Egito, ali com Moisés.
Mas Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas, já tinham conhecimento do caráter de Deus. A gente consegue perceber isso de várias formas. José, quando é levado ali ao Egito, e ele se nega a adulterar com a esposa de Potifar, ele ainda não tinha a lei escrita, não adulterarás, mas ele conhecia o caráter de Deus, ele sabia que aquilo não agradaria a um Deus santo, perfeito e justo. Só que depois do tempo que o povo passou no Egito, e quando o povo sai, e Deus vai revelar ali a sua lei escrita, perfeita, e o povo, de início, quando a lei vem, qual é a resposta do povo? Nós vamos seguir essa lei, nós vamos viver de acordo com essa lei. Mas se a gente acompanha a história, não demorou nada para que o povo começasse a quebrar a lei de todas as maneiras possíveis. Em um momento, enquanto Moisés está lá em cima do monte, recebendo as tábuas de Deus, conversando com Deus, Deus vai falar para ele, olha, desce porque o povo já começou a se corromper. Quando ele chega lá embaixo, o que ele encontra? Uma festa, um bezerro de ouro criado, o povo já começava a se desviar da lei perfeita que Deus tinha criado. Mas o que a gente precisa entender, meus irmãos, é que isso não foi acidente. Não é como se Deus escrevesse a lei esperando que aquele povo fosse cumpri-la e depois falasse, poxa, não cumpriram. Não, ele sabia desde o início que a lei não seria cumprida. O papel da lei não era trazer salvação. O papel da lei não era trazer vida. O papel da lei é mostrar o nosso pecado. O papel da lei é mostrar o quão distantes nós estamos da perfeição de Deus. O papel da lei é dar a gente um pouco dessa consciência, da gente se perceber perante Deus, do quanto falta para a gente alcançar a perfeição dele. E Paulo vai seguir o argumento e ele vai falar uma coisa que é que o pecado usou da lei. Como é que pode o pecado usar do mandamento? Como é que pode o mandamento fortalecer o pecado? Quando a gente olha para a história da humanidade, a gente percebe que muitas vezes o pecado ele nos corrompe de tal forma que a gente vai fazer o mal para, de fato, nos rebelarmos contra Deus. Existe uma rebelião contra Deus trazida. Lá no pecado original, quando a serpente ela traz o engano a Eva, o que ela vai dizer? Ela vai falar, olha, Deus não quer que você coma do fruto porque você vai ser igual a Ele. Ao mesmo tempo, ela coloca em xeque aquilo que eram as intenções de Deus, cria intenções para Deus que não era verdade e leva Eva a desejar algo que ela não deveria desejar. E desde então o ser humano, ele anseia ser igual a Deus, no sentido de que ele anseia fazer a vontade dele. E é normal que a gente ache que a gente sabe o que é melhor para a gente, acima até da vontade de Deus. E a gente percebe que o ser humano, a perversidade dele vai a tal nível que ele tem o prazer de fazer a coisa errada porque é errada, muitas vezes. Aparentemente não tem ganho naquilo que está se fazendo, mas é para demonstrar essa rebelião, para demonstrar essa atitude de eu faço o que eu quero fazer. Agostinho, ele vai contar em seu livro Confissões, ele vai abordar esse assunto e ele vai trazer um exemplo da vida dele. Ele vai dizer que quando ele era novo, quando ele era jovem, ele e um grupo de amigos foram até o terreno, a horta de um vizinho, e roubaram todas as peras de uma árvore, todas, não deixaram nenhuma. E é interessante que ele vai falar que talvez eles tenham comido uma ou duas e jogaram o resto fora. Eles não cometeram aquele ato porque eles queriam provar da pera, porque eles tinham fome, porque eles não precisavam daquilo. Eles cometeram aquele ato porque a graça, a diversão é que era proibida, pela emoção de fazer o que é proibido, pela emoção de transgredir. Quando a gente olha para a nossa cultura hoje, é muito fácil perceber o quanto se glorifica as coisas que são erradas. E a gente percebe isso no nosso dia a dia. Quais são os tipos de artistas que ficam mais famosos? Aqueles que se envolvem com o crime, que se colocam como contraventores da lei. E o ser humano, ele cria essa fantasia de dizer, eu estou acima disso, a lei não se aplica a mim, eu sou superior, eu vou atrás do que é meu. E a gente percebe que isso está descrito aqui. Então, a lei usa da força do mandamento.
E ele vai falar também que se não existisse lei, não existiria pecado. E é verdade. Então, por que existe a lei? E aí a gente pode se perguntar, será que a gente gostaria mesmo de viver em um mundo onde não existe a lei, onde não há regra? Será que a gente gostaria de viver em um mundo onde a graça comum, que todo mundo conhece, que é aquela que está disponível para todo mundo, leva o homem, muitas vezes, a fazer o bem, mesmo sem conhecer a Deus e a Cristo? Porque no seu íntimo ele sabe que aquilo é bom. Seria a mesma coisa do que a gente dizer, olha, o mal só existe porque o bem existe, então não precisava existir bem. A gente se livra da referência. E, por acaso, é isso que a filosofia pós-moderna muitas vezes vai querer vender. Não existe mal, existe só um ponto de vista diferente. Olha, aquela pessoa ali fez uma coisa errada, mas você não sabe o que está se passando na vida dele. Como se houvesse algo que pudesse justificar o fazer algo errado. Mas o fato é que a lei ela tem esse papel, mostrar o quão distante nós estamos de Deus. E aí a gente para pensar. Então, o problema é a lei? Ele vai responder, de fato, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Meus irmãos, o problema não é a lei, de forma alguma. O problema é o pecado. O problema somos nós que não conseguimos, não somos capazes de cumprir a lei. Mas Deus, em sua infinita sabedoria e misericórdia, Ele já sabia disso. Mas Ele não deixa de revelar a lei para nos mostrar e nos colocar numa posição de humildade e do quanto nós precisamos dEle. Paulo vai dar sequência, chegando já numa segunda etapa, e ele já falou sobre como a lei nos mostra o que é pecado, e ele vai falar agora sobre confrontar o pecado. E Paulo continua falando sobre esse eu, só que agora ele vai mudar o tempo de referência. Até então ele estava falando no passado, agora ele vai falar de uma situação presente. A partir do verso 14, ele vai dizer, sabemos que a lei é espiritual, eu contudo não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. E essa parte aqui, meus irmãos, ela vai até gerar algum conflito entre alguns comentaristas que têm pontos de vista diferentes, que vão falar que daqui do versículo 14 até o 24, que é onde Paulo culmina o seu argumento, a sua escrita, num clamor, num pedido de ajuda. Alguns comentaristas vão falar que daqui até o 24 ele está falando de uma pessoa que ainda não é convertida, pois, como ele já falou lá no capítulo 6, nos capítulos anteriores, a pessoa que é convertida ela já não é mais escrava do pecado. Já outros comentaristas vão dizer que sim, ele está falando de uma pessoa convertida, e ele vai demonstrar isso quando ele fala aqui de uma mentalidade transformada, mas que essa pessoa ainda não é totalmente livre do pecado, pois nós ainda vivemos num corpo de corrupção. O pecado ainda afeta as nossas vidas. Qual comentarista estaria certo? Eu, sinceramente, não saberia dizer, mas a aplicação é a mesma. Quando a gente olha para o texto de Paulo e a gente percebe essa descrição que ele fala sobre como o pecado nos confronta e nós confrontamos o pecado, ele vai dizer o seguinte: quando eu peco, eu não faço o que eu desejo, mas o que eu odeio. E aí a gente já percebe uma mudança, a gente já percebe uma diferença. Nos versículos anteriores, a gente viu que muitas vezes o homem transgride a lei só pela vontade de transgredir, para intencionalmente se rebelar contra Deus. Mas a gente entende que o cristão, aquele que foi justificado e chamado por Cristo, ele tem uma mentalidade transformada. No sentido de que ele não passa a ser infalível, perfeito e que não peca, mas ele passa a ter uma mentalidade transformada por Cristo que o leva a não desejar mais o pecado, que muda o nosso coração e muda o nosso sentimento, de forma que a gente vai passar a querer viver uma vida que agrada a Deus, que a gente vai passar a entender que Deus é bom, santo, justo, perfeito, e que bom, o que é melhor para a gente é viver de acordo com a vontade dEle. Então existe uma mudança total, uma transformação da forma que a gente enxerga até o mundo. E ele vai dizer, só que no dia a dia, muitas vezes ele não faz o que ele quer, ele faz o que ele odeia. E há uma distinção importante aí,
Quando a gente olha essa argumentação de Paulo, a gente precisa tomar muito cuidado para não cair numa armadilha, como eu já vi pessoas caindo, de dizer, olha ali o que Paulo está falando. Até Paulo pecava, caía, será que eu não vou pecar? Se Paulo, que é Paulo, fala aqui que ele não faz o que ele quer, mas o que ele odeia, então eu acho que eu tenho um crédito aí, né? Dá para, né? Aí a gente fica medindo graduações de pecado. Não, eu fiz um pecadinho menor aqui, outro ali, tem aquele ali que eu já sempre faço mesmo, então é isso aí mesmo. Eu conheci um homem que lutava muito contra um vício que ele tinha. E ele era fascinado com aquele texto onde Paulo fala que ele tinha um espinho na carne. Só que ele tentava usar esse texto para justificar o vício dele. Ele falava, se até Paulo, que era Paulo, tinha um espinho na carne ali, eu tenho o meu também, é o meu vício. A gente precisa tomar muito cuidado, meus irmãos, para não cair nessa mentalidade, porque não é isso que Paulo está dizendo. Vamos nos lembrar do que ele falou nos versículos anteriores, ele falou da perfeição da lei. O que ele está dizendo não é que ele é uma pessoa que peca e peca todo o tempo e não está preocupado com isso. Ele está dizendo que ele se compara com a perfeição da lei. Ele está dizendo que ele busca ser um imitador de Cristo. E ao buscar ser um imitador de Cristo, ele percebe quão distante ele ainda está dessa realidade. Então, o que a gente vê na postura de Paulo não é de alguém que está acomodado com o pecado dele, de alguém que olha e fala, pequei, é assim mesmo, eu tento fazer o certo, mas faço errado. Não. Ele demonstra uma ânsia, uma angústia, não é uma angústia ruim, é uma ânsia de agradar a Deus, de ir além de onde ele está hoje, de fazer o bem. E quando a gente pensa no nosso processo de santificação, a gente percebe que ele funciona dessa forma. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente percebe o quanto ele é perfeito. Quanto mais a gente percebe o quanto ele é perfeito, mais a gente percebe que ainda falta. Mais a gente percebe como que a gente peca. A gente começa a perceber atitudes nossas que é o pecado que traz, e antes a gente talvez até nem percebia. Então, o que Paulo está trazendo aqui não é uma desculpa, uma justificativa para que a gente não evolua na nossa vida cristã de santidade, para que a gente não abra mão da nossa vontade para viver a vontade de Deus. Não é isso que Paulo está dizendo. Ao mesmo tempo, a gente não pode cair numa armadilha de achar que a gente precisa lutar contra o pecado pelas nossas forças. Porque também já foi estabelecido que a gente não é capaz de cumprir a lei, e a gente não vai cumprir a lei. Mas que a gente entenda que quando lutamos contra o pecado, nós lutamos contra um inimigo que já foi derrotado por Cristo em sua cruz. Mas que nem por isso não é um inimigo que não vai nos incomodar no dia a dia. Então a vida cristã, ela é palco deste conflito, onde a gente, a cada dia, precisa, sim, dizer não para a nossa vontade, para viver a vontade de Deus. Essa é a guerra contra o pecado que Paulo vai descrever. E o que é interessante é que conforme a gente vive, a gente cresce na nossa vida cristã, a gente vai amadurecendo e a gente vai percebendo o quão pleno nós nos sentimos, o quão alegres nós somos, não quando a gente faz a nossa vontade, mas quando a gente muitas vezes deixa de fazê-la. Isso fica nítido, e Cristo ensinou isso. Aquele que abandonar a sua vida, achá-la-á. Aquele que entregar a sua vida, vai encontrar a sua vida. A gente começa a perceber o sentido dessas frases. Porque muitas vezes, no nosso dia a dia, a gente não vai fazer o que é a nossa vontade de fazer, e nem sempre é fácil deixar a nossa vontade de lado. Às vezes dói no momento. Às vezes a gente vai deixar a nossa vontade de lado para fazer o melhor para o nosso próximo. E a gente se lembra que a gente vive numa sociedade que ensina que a gente sempre tem que buscar o que é melhor para nós mesmos. Que a gente tem que fazer o que nos faz feliz. Aquilo que nos faz feliz nem sempre é aquilo que nos faz bem. E como crentes regenerados, como cristãos, como pessoas que creem em Jesus, a gente tem fé. E a gente, por fé, sabe que Jesus sabe muito melhor do que eu o que é melhor para mim. O pecado, ele pode parecer bom, porque ele é um engano, ele é uma mentira, ele pode se apresentar como bom. Mas se Deus me adverte contra ele, ele não é bom. Se me afasta de Deus, se me separa de Deus, ele não pode ser bom.
porque o meu objetivo, o meu propósito na vida é me aproximar de Deus, é estar cada dia mais perto dele. Esse é o conflito que a gente vê Paulo narrando. Eu já não consigo fazer o bem que eu quero, eu acabo fazendo o mal. O pecado que habita em mim me leva a fazer o mal. E ele vai narrando esse cenário até que ele vai culminar no clamor dele, no versículo 24. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Um clamor poderoso. Um homem que um dia foi tão grande, tão importante, um homem que era um fariseu, que vivia a vida dele de acordo com a lei, que se considerava um homem de altíssima importância. Olha a forma que vai falar de si mesmo agora, miserável homem que sou. Nós somos levados a nos lembrar também de uma parábola que Jesus contou sobre 2 homens que entravam no templo a orar. E a gente lembra que há um contraste entre esses 2 homens. Um também era um doutor da lei, um homem importante, e ele orava a Deus dizendo: Deus, obrigado, porque eu faço a sua vontade e eu sou melhor do que esse publicano que está aqui do lado. Enquanto isso, ao lado dele, quem se encontrava? Um publicano ajoelhado, que batia no peito e dizia: ai de mim, Senhor, pois eu não sou digno de estar em sua presença. Qual foi a oração que foi aceita? Jesus pergunta. A oração do publicano. Aquele doutor da lei, ele não tinha entendido nada da lei. O publicano tinha entendido que ele estava em dívida perante Deus, que ele precisava de Deus, que havia um problema que ele não poderia resolver. E Paulo vai fazer esse clamor: miserável homem que eu sou. E ele faz uma pergunta: quem vai me libertar desse corpo que está sujeito à morte? E quando ele fala de morte, ele está falando de morte espiritual mesmo, uma morte trazida pelo pecado. E o anseio de Paulo, o que é aquilo que ele mais deseja? Ele quer ser liberto disso, ele quer fazer a vontade de Deus. A vontade de Paulo, que se sobrepõe a todas as outras, é que ele quer ser agradável a Cristo. Ele quer glorificar a Deus. Essa é uma mentalidade transformada, esse é um coração transformado. E aí que a gente entende, quando a gente fala que a gente já não é escravo mais do pecado, mas que a gente ainda peca, o dizer que a gente não é mais escravo é porque a nossa vontade, o nosso desejo, ele não está mais inclinado a pecar, está inclinado a fazer a vontade de Deus. No entanto, em nosso dia a dia, nós vamos ser muitas vezes confrontados com o nosso pecado. Eu não sei vocês, mas já houve situações em que eu saí de um culto pegando fogo, falando: essa semana Deus falou tanto comigo que eu acho que eu vou passar uma semana excelente. Quanto tempo levou até eu perceber que eu cometi o primeiro pecado? Pouco tempo. A gente vai pecar. A questão é qual é o sentimento que o pecado causa em nós. Será que o pecado ele causa na gente uma sensação de acontece, amanhã eu tento de novo? Ou será que ele causa uma sensação de verdadeiro arrependimento? De falar: miserável homem que eu sou. De clamar a ajuda de Deus, de clamar por Jesus, por entender que nós, por nós mesmos, não somos capazes de vencer o pecado. Não importa o que a gente faça. Mas Paulo, como é de costume dele, ele já vai trazer a resposta também ao clamor, ao anseio dele. Logo depois que ele fala: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Ele vai trazer a resposta. Ele vai dizer, com um hino de louvor: graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando nós somos confrontados pelo nosso pecado, é um sentimento de arrependimento, porque a gente sabe que a gente se afastou da vontade de Deus e a gente percebe, enquanto cristãos, como que o pecado afeta esse mundo, não só a nós, mas aqueles ao nosso redor. A gente não quer tomar parte disso, a gente quer que esse mundo enxergue a beleza do reino de Cristo, é isso que a gente quer mostrar, é isso que a gente quer apresentar. Mas quando a gente peca, ao invés da culpa acusatória, porque Satanás tenta usar isso, falar: olha só, viu, você pecou, você não é digno de estar perante Deus. Ele já esqueceu de você, ele não quer saber mais de você. A resposta de Paulo é: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor.
E aqui vem o conforto, meus irmãos, que quando Cristo, ele tomou sobre si todos os nossos pecados e ele se entregou naquela cruz, ele já sabia de cada pecado que a gente cometeria. Não teve nada que passou desapercebido. Não tem essa de, poxa, eu não sabia que ele ia se afastar tanto, que ele ia cometer esse ato, agora não dá mais para ele. Não, nós já fomos justificados pela justiça de Cristo. Nós fomos salvos pelo sacrifício de Cristo, graças a Deus, por Jesus Cristo, o nosso Senhor. E esse complemento é muito importante, que ele vai falar, mais uma vez chamando, no sentido da gente não ficar confortável com o nosso pecado, porque ele fala, graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Jesus Cristo precisa ser o Senhor da minha vida, de cada ponto da minha vida, de cada item, de cada situação, de cada dia, de cada cenário, de cada minuto. Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. E foi esse Senhor que pagou o preço pelos nossos pecados. Não foi um preço barato. Nós desfrutamos de uma graça que não é uma graça barata. Foi um preço muito alto que foi pago. Houve um julgamento, havia a lei foi quebrada, nós quebramos a lei. Havia uma sentença, havia um juízo. E ele tomou toda a culpa sobre si. Ele, em sua vida, ele enfrentou tudo aquilo que um ser humano mais poderia temer. Enfrentou a dor, enfrentou surras, o abandono dos seus amigos, a humilhação, a morte de cruz. Tudo isso era o preço que nós merecíamos pelo nosso pecado. E a ira de Deus, ela não foi derramada sobre nós, ela foi derramada sobre ele. Se isso não causa em mim uma sensação de incômodo com o pecado, de total desgosto, de querer me afastar do meu pecado e não pecar, então eu não entendo o preço desse sacrifício. Então esse mesmo Jesus Cristo ainda não é o Senhor da minha vida. E ele vai dar sequência, de modo que com a mente, eu sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, da lei do pecado. Ele vai trazer mais uma vez essa dualidade com a qual o crente ele vai viver. Ele vai lutar contra isso durante a sua vida. A nossa mente ela foi transformada, ela quer viver de acordo com a lei de Deus. E ao mesmo tempo a nossa carne ainda se depara com a corrupção do pecado. Eu queria trazer uma frase de John Piper, de um trecho do sermão dele, onde ele vai dizer, tem na projeção também, se puder colocar. Isso. Eu queria ler para vocês. John Piper ele vai dizer, os meus pecados, todos eles que eu odeio, foram encobertos por Jesus. Por isso, quando eu faço guerra contra eles, eu sei, eles já estão derrotados, encobertos, punidos. Esses são os únicos que eu consigo ter qualquer vitória. Se eu inverter isso e começar a pensar, agora aí estão alguns pecados, eu vou atacá-los e derrotá-los, e Deus irá me aceitar. Você então estará morto. Só há esperança se tivermos a ordem correta da justificação e da santificação. O que Piper está dizendo? Primeiro, que os nossos pecados, que nós odiamos, mais uma vez dizendo, não é que nós vamos conviver de maneira pacífica com eles. Nossos pecados contra o qual nós fazemos guerra, porque nós odiamos o nosso pecado, eles já foram derrotados, encobertos, punidos em Jesus Cristo. Mas ele também vai dizer que a gente não tem a capacidade de, pela gente, falar, eu vou atacar esse pecado e eu vou superá-lo. Eu vou crescer acima do pecado. No momento que a gente traz para a gente, no momento que a gente diz, eu vou fazer, mais uma vez a gente se colocou abaixo da lei. Mais uma vez nós estamos vivendo de acordo com a lei. Não, Cristo fez por mim. O que eu preciso então? Ter fé e confiar nele, porque eu já fui justificado. O ato da justificação ele já aconteceu. Nós não somos, irmãos, salvos, justificados pelo nosso processo de santificação. E aí existe a importância de colocar as coisas na sua devida ordem. Nós somos justificados por Cristo e a partir dessa justificação nós vamos ser santificados por Ele, ou seja, vamos ser moldados por Ele, dia após dia. Mas para que nós somos moldados? Para que isso tudo?
Eu falei no início ali sobre a importância da esperança e do propósito, e a gente lembra da imagem ali daqueles pobres ratinhos nadando dentro de um balde, sem ter como sair. Os irmãos me perdoem por fazer essa comparação, mas a gente nada e realmente a gente não tem como vencer os nossos pecados. Mas a gente tem a esperança. E não é uma esperança de que talvez um dia vai acontecer alguma coisa e eu vou ser livre desse corpo do pecado. É uma esperança baseada numa certeza, porque Ele nos prometeu e Ele não mente, Ele não é capaz de mentir. Nós também temos um propósito. A gente segue na nossa caminhada de santificação, porque nós estamos sendo preparados para um dia estar com Ele, para um dia viver com Ele. A promessa dele é de que nossos corpos serão glorificados. Se hoje nós precisamos viver essa luta contra o pecado dia após dia, um dia essa luta ela vai terminar. E há um texto em 1 Coríntios em que o mesmo Paulo vai expor isso, 1 Coríntios 15, de 54 a 58, eu gostaria de ler com vocês, onde ele vai falar, só deixar projetar ali. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo está dizendo que a vitória ela já está garantida. A vitória ela já foi consumada. No momento da cruz, no teletestai, já está consumada a nossa vitória sobre o pecado. Então nós não lutamos uma batalha sem esperança e sem propósito. Nós lutamos uma batalha que precisa ser lutada, mas sabendo que a nossa vitória ela já foi conquistada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então o que eu espero dessa leitura do texto de Romanos, com o qual Deus nos abençoou hoje, é que se você tem uma postura em que você não é tão incomodado quanto o seu pecado, quanto gostaria, se hoje, na exposição desse texto, você começou a pensar e se preocupar de como está a sua postura com o pecado, eu acredito que Deus já está operando no seu coração, porque Ele já está mostrando que o seu pecado ele precisa te incomodar. Do outro lado, se você ainda acha que você consegue ser bonzinho bastante por você mesmo, que você está de alguma forma mais garantido ou mais tranquilo porque você é melhor do que a pessoa A, B ou C, ou porque você cumpre o quesito da lei A, B ou C. Mais uma vez, a Bíblia diz que aquele que quebra um item da lei, ele quebra a lei por completo. A gente não tem como alcançar a perfeição de Deus pela nossa força, mas a gente descansa sabendo Cristo já fez isso por nós, recebendo sobre Ele o castigo e conduzindo a nossa santificação. O que nós precisamos fazer é confiar nele. Alguém pode dizer, mas eu luto contra um pecado em particular, eu tenho dificuldade contra esse pecado, já tenho tentado superá-lo. Mais uma vez o que eu digo, o que a Bíblia diz, o que a palavra diz é, não confie em si mesmo para derrotar esse pecado, para superar esse pecado, mas também não se acostume com ele. Não ache que por não depender de você, você vai conviver por ele. Nosso Deus é poderoso, é onipotente, Ele é capaz de fazer qualquer coisa, e Ele pode te libertar de qualquer escravidão. Ore, busque a Deus, converse com um irmão, talvez com um líder de GPS, com um pastor, busque alguém, converse, confesse o seu pecado. A gente não tem a necessidade de manter essa fachada de santidade. É o que a Bíblia está revelando, todos nós pecamos. E às vezes, na intenção de manter uma fachada, ao invés de confrontar o pecado, a gente esconde ele, deixa ele no cantinho. Até se esquece, né? Não vou pensar muito nisso, não. Confesse o seu pecado, para que você possa se aconselhar com alguém, para que você possa até prestar contas. Faz bem a gente prestar contas.
E para a gente, se alguém procurar a gente para confessar um pecado, que a gente escute sem julgamento, que a gente traga numa intenção de orar por essa pessoa, de ajudá-la a conquistar essa dificuldade. Que a gente possa procurar de vez em quando e falar, poxa, como vai? Você está conseguindo superar aquela dificuldade? Deus quer usar as nossas vidas para isso também, meus irmãos. Nós vivemos e vamos viver, enquanto estivermos limitados a esse corpo, uma luta contra o pecado. Mas é uma luta que já foi vencida e é uma luta que nós não precisamos lutar sozinhos. Deus nos deu uma comunidade de fé. Deus nos deu uma igreja onde a gente pode escutar a palavra dEle, onde a gente pode receber a mensagem dEle, onde a gente pode contar uns com os outros e caminhar juntos até a eternidade que Ele tem separado para nós. Já encerrando, eu quero chamar a banda à frente. Eu queria pedir que você feche seus olhos por alguns instantes. Eu queria que você refletisse um pouco sobre a sua vida. Que você refletisse sobre como você tem se aproximado de Deus. Será que você tem ido até Deus numa postura de cobrança? Pai, eu tenho caminhado contigo e o Senhor não tem feito a minha vontade? Ou será que você tem ido até Deus numa postura de completa dependência, como Paulo faz aqui? Se colocando em seu lugar. Lugar de alguém que habita um corpo sujeito à morte e que não foi condenado à morte pela graça de Cristo. Eu gostaria que você pensasse um pouco na sua vida, se aproximasse de Deus nesse momento, fizesse uma oração, que você possa escutar a resposta de Deus à sua oração, que com seus braços abertos, Ele te recebe, Ele te abraça, Ele te sustenta. O preço por esse pecado que te aflige, o preço por esse pecado que te angustia, ele já foi pago. Nós já fomos justificados perante Deus. Mas o pecado, ele vai sempre nos angustiar. Mas a nossa angústia, ela também tem uma resposta. E essa resposta é Cristo Jesus. Louvado seja o nome dele.